Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é o carneiro e o bode e o dia do juízo, parte 2. Semana passada eu fiz a primeira parte, chegou o dia do juízo e agora a segunda parte, o carneiro e o bode e o dia do juízo, parte 2. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, para o tema. Ellen G. White, falando sobre Guilherme Miller, relata: com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse. Descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Guilherme Miller era um ateu. A família dele era batista, né? Frequentava a igreja, ele também frequentava, mas em seu coração não acreditava muito em Deus. Ia, praticava, mas não ainda acreditava. E um dia ele queria desafiar a Bíblia. E ele queria desafiar a Bíblia, ele falava que ele tinha razão e a Bíblia era falsa. Mas ele viu que ele começou a estudar Gênesis ao Apocalipse e ele descobriu que ele estava enganado e que a Bíblia estava certa. Aí começou o interesse de estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Elo após elo da cadeia da verdade. Recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Em inglês é William Miller, mas traduzindo aqui em português, Guilherme Miller, meu xará. Aí continua: anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as escrituras à sua compreensão. No livro Grande Conflito, na página 320. Aí continua: outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito era a cronologia das escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado muitas vezes ocorrem dentro de um dado tempo. Grande Conflito, na página 323. Exatamente. Que ele viu que as linhas proféticas era exatamente a profecia de Deus. A matemática é uma ciência exata. Exatamente. Imagine as profecias, né? Nas profecias de Daniel e Apocalipse sobre o juízo, o Espírito Santo revelou aos profetas provas matemáticas muito específicas de que a palavra de Deus é confiável. Exatamente. Eu acredito e prego isso. Daniel 9 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia, eu também acho. Ele revela claramente o tempo determinado para o batismo de Jesus, sua morte na cruz e a proclamação do Evangelho aos gentios. Exatamente. Aí está. O livro de Daniel, que eu também gosto muito. Daniel e Apocalipse são os meus livros favoritos, que para mim é um só. Aí está a estátua assustadora. Aí veio a pedra, né? Que Daniel relata lá no versículo 44, que 44, não, 45, né? Nos dias destes reis, né? Vai vir um reino que sucederá no reino, né? Aí fala, aí o reino de Deus, né? Essa chama, né? Que destruirá
todos esses reinos que estão aqui no mundo. Aí está, ó, a destruição da estátua, que é o reino de Deus, que virá quando Jesus vier na sua segunda volta, né? Quando aparecer nas nuvens do céu, ele destruirá todos esses impérios que existem hoje. Aí está o primeiro império, Babilônia, o leão com asas, né, de águia. O profeta Daniel viu. Aí está o urso, que era o reino de Babilônia. Aí está a linha do tempo, né, de Daniel 7, né? Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2 é a estátua, né, a estátua assustadora dos metais, né? Que a cabeça era de ouro, que era a Babilônia, os peitos e os braços de prata, que eram os medos e os persas, a cintura de bronze, que era a Grécia, e as pernas de ferro, que era a Roma. E em Daniel 7, os animais, né? O leão, Babilônia, o urso, Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia, e o animal terrível e espantoso, Roma. E o chifre pequeno, né? Que surgiu do animal terrível e espantoso. E o animal terrível e espantoso tinha 10 chifres, e esse chifre derrubou 3, que eram tribos arianas, os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. E reinou 1260 anos, de 538 a 1798. Aí está o tabernáculo, aonde era feito o sacrifício, né, do povo de Israel, que pagava os pecados, né? Levava o seu cordeiro até o sumo sacerdote e ele fazia o sacrifício. Daniel 2 ocorreu no ano 602 a.C., bem lá no comecinho, né, que o povo israelita foi cativo lá em Babilônia, foi levado cativo. Daniel 7 ocorreu no ano 553 a.C., quer dizer, Daniel 2 ele tinha 18 anos, 17 ou 18 anos. Aí ele está em 553, ele estava com 70 anos. Aí está a visão do capítulo 8, que é do carneiro e do bode. Aí está o carneiro, dando marradas para o ocidente. Aí está o carneiro, aí vem o bode. Aí está o carneiro, né? Bem vistoso, que era a representação do sonho. E o carneiro e o bode eram o que era sacrificado no tabernáculo. Eles eram o sacrifício, o carneiro e o bode. Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse, em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Quer dizer, foi isso que Guilherme Miller estudou e pregou errado, né, como se diz, né? Ele pregou com a esperança que Jesus iria voltar, mas Jesus não voltou. O desapontamento no dia 22 de outubro de 1844. E esse texto se cumpriu em 1844, no dia 22 de outubro, que foi o santuário foi purificado. Jesus passou de santo Jesus passou do lugar santo para o santíssimo e passou de sacerdote para sumo sacerdote. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel 8,16. Aí continua no versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. O texto relata. Aí está.
Daniel 2, 7 e 8 e 9. O Daniel 2 com a estátua, Daniel 7 com os animais, e já Daniel 8 e 9 sem a Babilônia. Você vê aí, ó, Daniel 2 e 7 está com a Babilônia, e no 8 já não existe mais, Babilônia tinha caído pelo reino da Medo-Pérsia, em 539 a.C. Aí 8:21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que era Alexandre o Grande. Aí está, entrou a Grécia nessa linha. E também nessa linha entrou Roma pagã e Roma papal, que era a Roma pagã de Nero, dos imperadores, e depois, muitos anos depois, veio Roma papal. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E no versículo 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu essa visão. Aí em Hebreus capítulo 9, verso 24, dá um esclarecimento para nós. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quer dizer, está fazendo o trabalho de um sumo sacerdote que entrava, ele fazia os sacrifícios para o povo, né, para perdoar o pecado dos povos, e uma vez por mês ele entrava no lugar santíssimo, ali no lugar santo ele fazia o sacrifício. E uma vez por mês ele entrava no lugar santíssimo, que era no 10º dia do 7º mês, e pagava e fazia o sacrifício, aquele todo o sangue que era aspergido de cada sacrifício que fazia, e apresentava-se a Deus. E entrando no lugar santíssimo, entrava descalço, porque não podia entrar calçado diante de Deus, ali no lugar santíssimo. Olha você ver os textos que falam. Moisés mesmo na sarça ardente, Jesus falou para ele, Jesus apresentou-se a ele, ali na sarça ardente, e falou para ele, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. E também para Josué, espiando Jericó, que ele queria conquistar. Jesus apareceu para ele também e falou para ele, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Porque a presença de Deus tem que ser respeitada. O texto fala, todo judeu entendia claramente o significado da purificação do santuário terrestre. Acontecia no dia da expiação, que era o dia do juízo. Embora Daniel entendesse o conceito da purificação do santuário e do juízo, ele ficou confuso sobre esses 2.300 dias. Quer dizer, ele sabia que no tempo de Daniel fazia o sacrifício de animais. E ele via, ele entendia. E também pessoas que viveram antes dele, também, os velhos, né? Pessoas velhas que sabiam dos antigos, que faziam essa prática. Só que ele não entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. No versículo 8, capítulo 8, versículo 19, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere a um tempo determinado do fim. Quer dizer, muitos anos depois, né? E ainda não aconteceu totalmente. A profecia aconteceu das 2.300 tardes e manhãs, mas ainda as profecias não se concluíram claramente das outras profecias, né? Aí no versículo 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio,
veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Eu queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido do o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel, capítulo 9, versos 21 e 23. Gabriel veio para orientar Daniel. Aí, para vocês entenderem o princípio de anos, em Ezequiel capítulo 4, verso 7, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Quer dizer, 40 anos. Em Números capítulo 14, verso 34, relata, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias de cada dia representado um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Quer dizer, porque no caso do povo rebelde, que quando os 12 espias espiaram a terra para ver se a terra era boa, que emanava leite e mel, e veio apresentar as súplicas que viu e relatou para o povo foi desobediente, o povo foi rebelde, e por isso sofreu esse castigo de que os espias ficaram 40 dias espiando a terra, e dia que vale ano, ficaram 40 anos vagando no deserto. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. 70 semanas, que significa 490 anos de perdão ao povo israelita, que o povo israelita devia de pedir perdão a Deus, devia de cessar o pecado e voltar para Deus. Teve 490 anos para isso, que começou em 457 a.C. e foi até o ano 34 depois de Cristo. 490 anos. Quer dizer, que teve o povo de Israel para se arrepender. Aí está. 490 anos foi separado para judeus, para o povo israelita. Aí continua. Sabe e entendi, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, aqui está falando do ano 457 até é uma linha profética, né? Que é desde o princípio da saída para restaurar Jerusalém e até ficar pronto, né? Eu vou explicar depois. Por que ali 490 anos de que o povo israelita devia de pedir perdão? Porque, além disso, desde do começo da profecia, mataram profetas, quer dizer, não se arrependeram, mataram o próprio Senhor Jesus, quer dizer, não se arrependeram, continuaram na transgressão de matar os profetas, de aniquilar a palavra de Deus. Por isso não é mais uma nação escolhida, não será mais uma nação escolhida. E 457 começou Neemias saiu para edificar os muros de Jerusalém, saiu do reino da Medo-Pérsia, que o rei Artaxerxes em 457 edificou essa lei, e por isso saiu para edificar Jerusalém. E
eles levaram 49 anos para edificar esse muro. 457 começou a obra e ficou pronto em 408. E 408 se pega 62 semanas, vai ao ano 27. Vai ao ano 27, que é o batismo de Jesus. O último dos 3 decretos, emitido por Artaxerxes em 457 a.C., não apenas permitiu que o povo judeu retornasse à sua terra natal, mas também ofereceu provisões para que assim o fizessem, além de estabelecer a cidade de Jerusalém como sua autoridade civil, judicial e centro religioso. Aí está, o ano 457. 7 semanas, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. Daniel 9:25. 408 a.C. Passaram-se 7 semanas. Reconstrução de Jerusalém. Aí, mais 62 semanas até o batismo de Jesus. Aí no ano 27, depois de Cristo. Você pegar aí o ano 408, tira por 27. 62 semanas. Ou, se preferir, 434 anos. 434 anos se passaram. E matando profetas, né? Como se diz, né? Mataram Zacarias, Ageu, né? Foram mortos por opressão aí dos israelitas, que negaram a palavra de Deus. Daniel 9:26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Quer dizer, que ele viveu, morreu e ressuscitou, por isso que não estará. E está falando o texto aqui, que ele vai subir aos céus, não estará aqui na terra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até que o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Quer dizer, aqui está falando da destruição de Jerusalém. Também está falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e relatou também a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Que os romanos invadiram Jerusalém e guerreou contra o Templo de Salomão. O Templo de Salomão não, o Templo de Herodes. Desculpe, o Templo de Salomão foi destruído antes de Cristo, né? Aí é o Templo de Herodes. Aí o 9:27, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Aí, por exemplo, no 26, falou que ele morreu e ressuscitou, né? Aí no 27 já fala que ele estava em vida ainda, né? Que não seria. Você vê que vai e volta, né? O Daniel e Apocalipse. Que eles avançam e depois volta no texto relatando em vida. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, quer dizer, 7 dias. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, que até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, na metade da semana, eu falei que a semana é 7 dias, na metade da semana, 3 dias e meio, 3 dias e meio, ele morreu. Jesus morreu, porque uma semana é 7 anos, quer dizer, falei 7 dias, desculpe, é 7 anos. 7 anos, 3 anos e meio de ministério. Ele ficou aqui na Terra. Ele viveu 33 anos e em 7 anos que ele tinha para formar uma aliança com muitos, foi cortada. E na metade daquela semana, né, que é a metade daquele ano, cessou o sacrifício, né, que foi a morte de Cristo. Em Daniel 9:27, lemos que na metade da semana dos últimos 7 anos, Cristo faria cessar o sacrifício e a oferta. Na metade dessa 7ª semana, em 31 depois de Cristo, Cristo confirmou a aliança eterna com seu sangue ao morrer na cruz.
e o sistema de sacrifícios perdeu todo e qualquer significado profético. Eu tenho uma namorada, e minha namorada é católica. E eu falei para ela assim: vocês comemoram a morte de Cristo. Faz aquele todo cerimonial, né, sobre a morte de Cristo lá na Semana Santa. Você sabe o ano que Cristo morreu? Ela virou para mim e falou: não sei. Não sei o ano que Cristo morreu. Quer dizer, eles fazem todo aquele cerimonial, todo aquele concerto, mas não sabe, povo de Deus. Os católicos não sabem o ano que Cristo morreu. Foi no ano 31. A Bíblia para eles é como se diz, relata lá na missa uns versículos, mas a Bíblia toda para eles não funciona. Eles não querem praticar a Bíblia. Essas profecias revelam que o Messias seria crucificado e, consequentemente, o sistema de sacrifícios perderia seu significado profético na primavera de 31 depois de Cristo. Essas previsões se cumpriram em todos os detalhes, exatamente na Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascual. Cristo foi sacrificado por nós. Exatamente. Que Cristo, quando entrou com um jumento em Jerusalém, com o jumentinho em Jerusalém, e ele estava no meio do povo e depois se separou, por que ele se separou? Porque ele é o Cordeiro de Deus. E o que o Cordeiro fazia quando estava no sacrifício? Era separado. Era separado porque depois ele era sacrificado. Primeiro era o bode e o carneiro. O cordeiro era sacrificado depois. Era o terceiro sacrificado. Era retirado dos dois primeiros. E por isso Cristo se retirou do povo. Ele foi separado. Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele seguiu certinho a profecia do sacrifício. Aí está lá o batismo de Jesus e a morte de Jesus no ano 31. Faltavam-se ainda 3 anos para o povo israelita se arrepender. E por isso, uma semana que é 7 anos, na metade daquela semana, faltava-se ainda 3 anos, no ano 34, para o povo se arrepender. Mas o que fizeram? Olha lá. Mataram Estevão, o último a pregar a palavra de Deus ali, diante dos sacerdotes, né? Que ele foi morto pelos sacerdotes que tinham lá em Israel. E quem mataram ele foi Anás e Caifás. Além de matar Jesus, mataram também Estevão. Aí está. Os 490 anos que o povo israelita jogou no lixo. Não se arrependeram. Aí está. A ala dos sacrifícios. Ali o sumo sacerdote oferecendo sacrifício pelo pecador. E, anos mais tarde, o próprio Cordeiro de Deus sendo sacrificado. Aí está o sacrifício, o batismo de Jesus e depois o sacrifício de Jesus por todos nós. Aí está, aí, ó, representação lá no tabernáculo. O sacerdote levava para o sumo sacerdote os animais. Aí apresentava para o sumo sacerdote e o sumo sacerdote depois aspergia o sacrifício que era no lugar santo e uma vez por mês no lugar santíssimo entrava para aspergir todo o sangue que era sacrificado pelo pecado do povo. Do ano 31 a 1844, Cristo atua como sacerdote no santuário celestial.
E do ano 31, de novo, né? A purificação do santuário é uma alusão ao Yom Kippur. Era a ilusão do Yom Kippur. Aí está a representação. Aí se passou 1810 anos e entramos em 1844. Eis que é vinda a hora do seu julgamento. Quer dizer, começou o juízo dos mortos. Além de Jesus passar de sacerdote para sumo sacerdote, sair do lugar santo para o santíssimo, começou o juízo dos mortos. Começou também a igreja de Laodiceia, que está em vigor até hoje, até a volta de Jesus. Está em vigor hoje e vai até a volta de Jesus. E em 1844 ou 1810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. A partir de 1844, Jesus passa a atuar como sumo sacerdote no santuário celestial. O pecado se originou dentro do santuário, que terá que ser resolvido dentro do santuário. Todos quantos quiserem que seus nomes sejam conservados no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que têm, afligir diante de Deus seu coração, em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Precisa haver o profundo e fiel exame de coração. Exatamente. Solenes são as cenas relacionadas com a obra final de expiação. Os interesses nela envolvidos são importantes. Está agora em andamento o juízo no santuário do céu. Na majestosa presença de Deus, nossa vida deve passar em revista. No livro Filhas e Filhas de Deus, página 355. Aí está. A representação, então. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, Daniel 8,14. Começou no ano 457, a reconstrução do Muro de Jerusalém, e ficou pronto em 408. Passaram-se 62 semanas, ou 434 anos, até o batismo de Jesus no ano 27. Do ano 27 até 34, 7 anos, uma semana. Mas na metade daquela semana, Jesus teve o seu sacrifício, morreu por todos nós. E 3 anos mais tarde, no ano 34, foi o apedrejamento de Estevão, que até o Saulo, né, que é Paulo, estava presente nessa morte, mas não participou, só viu. E foi depois chamado por Deus para pregar o evangelho a todo mundo, a pregar o evangelho para os gentios. Aí se passou-se 1810 anos, chegou-se ao ano 1844. E exatamente no dia 22 de outubro de 1844, que o santuário foi purificado, que começou o juízo dos mortos. Começou a igreja de Laodiceia. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá. O seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo fora a sua obra. Grande conflito na página 485. Exatamente isso, povo de Deus. Esse foi a segunda parte do juízo celestial. Fiz semana passada a primeira parte, agora a segunda parte. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar a verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!